Leiamos uma escritura da Palavra de Deus, contida no capítulo de número 9 e verso 30, do segundo livro de Reis. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Obrigado, Deus, por esta noite de culto e por esse momento que estamos reunidos nesta casa de adoração em sua presença. Te rogamos que o Senhor nos dê um pregador ungido e ouvintes ungidos ante a exposição da tua palavra. Ouve e nos atende no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Sentai-vos. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade paz podem ter. Muitos que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? Que procuram sem achar a solução por caminhos que não conduzem à salvação. O caminho é estreito, para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade paz podem ter. O caminho é estreito, para muitos pode ser, mas só em Jesus a verdade paz podem ter. Veio como servo, trouxe-nos a luz, pagou as nossas culpas na cruz. Ressurgiu em glória e em breve voltará. Você, onde está? Qual caminho seguirá? Você, onde está? Qual caminho seguirá? O tema do nosso sermão nesta noite é Maquiagem de Jezabel. É uma série de sermões embasado neste compêndio intitulado Aspas. Maquiagem é uma palavra que vem do francês, de maquillage, de maquiller, com influência do holandês maquin, e adaptado para o inglês pronuncia-se make-up. Todas com sentido de fazer algo para encobrir e ocultar a realidade, mas que, em estética, tomou o significado específico de embelezar o corpo, principalmente o rosto. Quando se fala de maquiagem, temos o conhecimento que era feita de água, azeite, mel,
farinha de trigo e pó de arroz. Também servia de ingredientes para cremes de maquiagens, antes da industrialização, para o qual foi decisivo o invento do perfumista francês Eugène Thimmel, por volta do ano de 1850. Porque a maquiagem que chegou ao nosso conhecimento, ela surgiu especificamente na Grécia e também no Egito Antigo. As mulheres passavam acima dos olhos uma pasta preta, feita de carvão e cinza, e usavam amora e tinta vermelha para reforçar o vermelho das faces e dos lábios. Isso hoje é a imagem da organização religiosa mundial. Mas o nosso tema é maquiagem de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Jezabel representa a corrupção política em todas as instâncias e o sistema religioso contra a autoridade de Deus. Representa também a perversidade ou a pervertida união conjugal entre pessoas do mesmo sexo. A insubmissão dos servos, a desonestidade dos senhores, a indiferença dos filhos e a banalidade do casamento, etc. O extremo dessa situação vergonhosa é o crescimento alarmante no mundo do homossexualismo e do lesbianismo. Quando lemos Romanos capítulo 1, verso 24, o apóstolo Paulo afirma: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus abandonou esse grupo às paixões infames e os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscência é um desejo intenso, uma vontade quase incontrolável. Frei Amador Arraias, um cristão do século XV ou XVI, define-a muito bem quando diz: quem me livrará da concupiscência? Raiz e seminário de todos os males da humanidade. A carne gera esse tipo de desejo e é sempre contra nós, é sempre contra o Espírito Santo que habita em nós, é onde gera a concupiscência. É uma guerra sem trégua, uma luta sem fim. Se a carne vencer essa disputa, será a nossa ruína total. Ou escolhemos o lado da carne e nos tornamos escravos, ou o lado do Espírito Santo para o nosso bem e para a nossa liberdade. Esse assunto é tão sério que o profeta William Branham, além de denunciar a depravação de Jezabel em vários sermões, pregou também uma mensagem denominada A Face Pintada de Jezabel. Esta foi uma das primeiras mensagens que ele atacou severamente o pecado das falsas igrejas e responsabilizou os fracos ministérios pela sequidão e letargia da qual seus membros estavam passando. Ao mencionar Jezabel, o profeta lembrou que entre tantas desordens femininas que há, cortar e pintar o cabelo e a face são algumas práticas das mulheres de hoje. Isso identifica-se com o espírito das eras das trevas e com o costume dos povos pagãos que se utilizavam de tais pinturas a fim de cultuar seus deuses. Na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, parágrafo 276, o profeta William Branham diz: se você quer saber
como está o mundo, observe Israel. Se você quer saber como está a igreja, observe as mulheres, pois elas saem por aí com suas faces pintadas e seus narizes empinados. Se chovesse, elas se afogariam e pensam que são algum tipo de ditadoras. 20 anos após o apedrejamento de Nabote, veio o rei Jeú a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos seus olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Encontramos isso em 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Jezabel deve ter sido de avançada idade quando morreu, porque ela ainda viveu mais 14 anos após a morte de Acabe. Após tantos anos, a velha rainha ainda usava maquiagem para cobrir e ocultar a realidade física e embelezar o seu rosto. A incontrolável vaidade de Jezabel é evidenciada em nossos dias através da postura de certas modelos, atrizes e cantoras fracassadas em fim de carreira, que para reativarem a fama fazem qualquer coisa, desfilam, interpretam, prostituem-se e cantam por apenas alguns dólares semanais, e chegam até a se converterem a uma super denominação, só para tentar chamar a atenção da mídia. Quando lemos Mateus 23, 5 e 6, fica bem claro isso. E fazem todas as obras, a fim de serem vistas pelos homens. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Cada denominação faz o que quer e o que passa pela cabeça de seus líderes. São congregações fiéis aos seus dogmas, credos e crendices, ordenadas por seu estatuto e seu regimento interno. Essa igreja não mais afasta o mundanismo do seu interior, nem incomoda mais o diabo através dos seus pregadores. Em nome da modernidade, tudo aquilo que a igreja combatia e até proibia, agora permite dar o seu aval. E todo aquele que tentar controlar ou combater esse sistema será ou sofrerá o apedrejamento público, como sofreu Nabote. Quanto a seus membros, quando se tenta alertá-los sobre o estado degradante e indiferente em que vive, responde coisas do tipo: isso não tem nada a ver. Quem não erra, o que é que tem? Deixa para lá. Deus quer somente o coração. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. A igreja moderna lançou Jesus para fora. Por isso, ele não trata mais com ela. Apenas se dirige àqueles que ainda anseiam ouvi-lo. Quando diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Na mensagem da segunda vinda de Cristo, parágrafo 54, diz o profeta William Branham: já está na hora de fazermos um inventário de nossa pureza e lealdade e devoção, pois temos nos tornado mexeriqueiros, boateiros, fumantes, jogadores, caluniadores e Jezabéis pintadas, usando roupas que não deveríamos usar nem em nossos quartos. Sim, tudo que está no calendário que o resto do mundo pratica, a igreja cristã está praticando. O espírito de Jezabel disfarça a realidade e faz de conta que aquilo não é ou que deixa de ser. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13.
E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Inspirado por Deus, Paulo faz uma tremenda revelação. Moisés permaneceu com o véu muito mais tempo do que deveria, a fim de esconder que a glória do Senhor estava desaparecendo. No começo, o véu serviu para abrandar o impacto da glória de Deus, refletida no rosto de Moisés. Mais tarde, porém, o véu serviu para ocultar do povo a aparente falta da glória do Senhor no líder. Podemos ter um bom momento de visitação da glória de Deus, em um culto especial, em um encontro de ministro, em um retiro espiritual, mas isso pode se esvair rapidamente, assim que o evento termine. É preciso que a unção não fique somente na face, mas desça à profundidade de nossa alma. Quando isso acontece, a duradoura presença e não somente a visitação de Deus faz a igreja e o líder caminhar em profunda segurança. Por outro lado, tanto a igreja como o líder devem saber que Deus não trata com o povo através de um anjo celestial. Ele trata com os seus escolhidos usando um anjo humano, um anjo envolto em um véu de carne, um anjo para a sua igreja. Existem ministros que usam maquiagem para disfarçar o resplendor, a glória, a unção, que na verdade já acabaram. Vão levando, como se diz, com a barriga, tentam ganhar no grito, sapateio, pulo, salto, e nada resolvem, porque estão tentando apenas esconder ou camuflar algo que não existe mais. Na mensagem Torre de Babel, parágrafo 79, diz o profeta: isso é rude, mas é tempo, é hora exata para que algum pregadorzinho efeminado tire as suas luvas de borracha e pregue o evangelho de maneira que ele está escrito, e pare de tentar sair por aí com essas experiências insignificantes de seminário. É assim que surgem os falsos pastores, os falsos profetas, falando que viram o que não viram e que ninguém realmente viu. Esses heréticos, para se promoverem, se exaltam, exageram e mentem. É um suposto véu no rosto para impressionar os outros, desviando a atenção quanto à sua vida fria e vazia. Com essa experiência de Moisés, aprendemos que um momento espiritual diante da glória de Deus não nos dá garantias de que essa glória estará sendo refletida continuamente. O pastor Jorge Linhares afirma: há pessoas que um dia refletiram a glória de Deus, eram maravilhosamente usadas pelo Senhor. Contudo, essa glória foi se acabando e a vida deles foi esfriando, e, para não perderem a posição que haviam alcançado, colocaram um véu. Assim como aconteceu com Moisés, muitos líderes hoje em dia não refletem mais a glória de Deus em sua vida. Por isso escondem atrás de um véu uma existência de pecado, uma vida familiar destruída, um ministério falido, sem unção, sem caráter, sem honestidade, sem sinceridade e sem misericórdia. 1 Timóteo capítulo 3, para concluir: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Deus vos abençoe.